Milagre! Acontece durante a oração de fé. Cura interior e física comove a todos. Na pequena cidade de Esperança, marcada por um passado de dor e desconfiança, a vida dos moradores parecia um ciclo interminável de sofrimento. Mas naquela calada noite de quinta-feira, um clamor sagrado ecoava no ar. Miguel, o carismático líder espiritual, estava prestes a encerrar sua oração com uma promessa: hoje será diferente. As velas tremulavam e um cheiro de incenso envolvia o templo, criando uma atmosfera quase mágica. O aplauso da multidão ressoava, um misto de fé e esperança. Essa era a possibilidade que Clara, uma mãe solteira, com um sorriso cansado, estava buscando. Havia perdido seu filho há 1 ano e agora enfrentava um câncer terminal. Naquele momento, ela sentia um aperto no peito. Descendo lentamente as escadas do templo, Clara se deixava envolver pela energia da sala, onde cada rosto refletia a luta de uma vida. A aflição dançava nos olhos de quem ali estava. Miguel, com os murmúrios se intensificaram. É um milagre! Ecoava entre os presentes. Tensão e expectativa no ar. Mas não muito longe dali, um rival do passado de Miguel, Ricardo, assistia a tudo com um sorriso sarcástico. Ele não estava ali por acaso. Cada palavra de Miguel o provocava. Essas orações não curam, ele sussurrou para si mesmo, pensando em como poderia fazer o líder cair. Ele guardava segredos do passado que podiam arruinar qualquer resquício de fé na cidade. O olhar de Ricardo se fixava em Clara, sua expressão de esperança se transformando em um oportuno alvo. De repente, os murmúrios tomaram um tom diferente, ansioso. Clara abriu os olhos, confusa. A sensação de cura começava a balançar entre certeza e dúvida. Poderia ser realmente um milagre? Seu coração acelerava, chamando a atenção de todos ao seu redor. Como um relâmpago, um pensamento cruzou sua mente. E se tudo isso for apenas uma ilusão? Sim, as sombras que antes pareciam apenas ecos de um passado doloroso, agora se tornaram uma nova ameaça. A tensão na sala era palpável. O silêncio pairava, quebrado apenas pelo eco distante de uma prece. Miguel, percebendo a hesitação de Clara, tentou se conectar ainda mais. Ele viu a luta em seus olhos e aprofundou suas orações. O clima à sua volta foi crescendo e a luz parecia pulsar com mais força. Mas Ricardo não estava disposto a deixar que esse momento fosse apenas um sonho. Ele tinha um plano. E enquanto muros de fé estavam se erguendo no templo, outros estavam prestes a desmoronar. Clara respirou fundo, sentindo a gravidade do momento. O que devo acreditar? Pensou. Um desejo intenso de cura lutava contra a lógica da dúvida. E o que viria a seguir? Uma batalha espiritual entre fé e ceticismo se desenhava. Deixava todos em suspense. Poderiam aqueles que tanto sofreram finalmente encontrar a paz? Ou seria tudo uma... O futuro de Esperança estava prestes a mudar, mas como? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara havia se perdido em meio à luz pulsante, o calor que a envolvia, parecendo tirar sua dor, mas a dúvida ainda se entranhava em suas veias. O que estava acontecendo? A energia era tão intensa, mas poderia mesmo ser real? Os olhares da multidão estavam fixados nela. Ela era o centro de tudo, e essa é tudo uma farsa! A voz trovejou pela sala, e todos se viraram, atordoados. Era Ricardo, o rival de Miguel, que agora tinha um semblante sombrio. Os rostos se voltaram, as expressões de expectativa se transformando em confusão e medo. Vocês realmente acreditam nisso? A cura não vem de orações, vem da verdade. O coração de Clara disparou. Sua mente lutava entre acreditar em Miguel ou ouvir ao homem que despontava como um arauto do ceticismo. Ao ver a agitação, Ricardo continuou. Cada palavra um golpe. Clara, você não sabe o que está acontecendo. Sabe quem está aqui? O seu passado. As pessoas sussurravam. O murmúrio se espalhava como fogo. O que ele quis dizer? Perguntou alguém do fundo, e o burburinho crescia. Clara sentiu o mundo girar. O que poderia o passado ter a ver com sua cura? Ricardo começou a se aproximar, e Miguel tentou intervir. Mas a voz de Ricardo era como um veneno, sedutora e sombria. Clara, você acha que só porque ele ergue as mãos ao céu, tudo se resolve? Eu sei do seu segredo, da sua dor verdadeira. Você não pode escapar disso. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Clara. O que ele sabia? O que mais ele tinha a revelar? Ela sentiu as sombras de sua vida passada a envolvendo novamente. As memórias de perda que nunca tinham desaparecido. E naquela fração de segundo, sua esperança vacilou. Clara se sentiu como um alvo, e os olhares ao seu redor se tornaram prontos para julgá-la. A plateia estava dividida. Uns a apoiavam, outros murmuração de reprovação surgiam. Richard, chega! Ele sussurrou. O que acontecerá agora, Clara? Será que sua cura é real? Ou tudo vai se desmoronar na sua frente? Olhos se voltaram e o clima mudou drasticamente. A luz da esperança ficou ofuscada pelas sombras do passado e Clara ficou paralisada, uma marionete entre aqueles dois homens, sua vida entrelaçada numa dança de fé, dúvida e revelação. O futuro de esperança estava incerto, e o que viria a seguir poderia alterar para sempre a vida de todos ali. Clara ficou paralisada, seu corpo se debatendo entre a cura e a dúvida. O vento forte que entrava no templo parecia querer carregar suas esperanças. Ela olhou nos olhos da multidão, buscando apoio, mas encontrou apenas confusão e medo. O coração dela pulsava, batendo como um tambor dentro do peito. A voz de Ricardo cortava o ar como uma faca afiada. A verdade não pode ser escondida. Todos vocês devem saber o que realmente aconteceu. Miguel tentou gritar. Sua figura alta, ora resplandecia confiança, mas agora parecia Mas as palavras dele eram como sussurros em meio ao cheiro de incerteza que pairava no ar. Clara sentiu uma dor aguda no peito, uma pressão, e por um momento, o calor que a envolvia foi drenado. O tempo estagnou.
Ricardo se aproximou, o olhar fixo em Clara, como se tivesse um poder que arrepiasse a alma. Você não tem certeza do que sente, tem? A cura não é apenas sobre fé. É sobre confrontar o que você esconde. Ele deu um passo mais perto e a pressão na sala aumentou. Você não pode ignorar seu passado, Clara. Fui eu quem salvou seu filho. Um silêncio aterrador tomou conta do templo. O choque foi palpável. Clara ficou atônita. O que você está dizendo? A voz dela mal saiu. As palavras de Ricardo ecoaram, pesando como chumbo. Salvar seu filho? Como assim? Ele não poderia estar se referindo àquele trágico acidente? Era impossível. Os murmúrios começaram de novo. Ele está mentindo! Não pode ser! Palavras se cruzando entre a multidão, cada um refletindo o pavor. Clara sentia a terra abaixo dela se desfazer. A figura de Ricardo se tornou uma representação do que ela temia. A culpa, a dor, a luta interna que nunca havia vencido. Eu não sei como me segurar agora, pensou. E então, em um estalo, como se tudo estivesse alinhado, memórias começaram a surgir em sua mente. Fragmentos de um passado que ela tinha tentado enterrar. Olhos de um garoto sorriam, vibrantes de vida, e logo se transformavam em uma angústia silenciosa. Você não salvou meu filho. Ele foi tirado de mim. A voz de Clara estava embargada, um misto de raiva e dor. O rosto dela se distorceu. A multidão observava, mas o que devia ser um momento de união virou um campo de batalha de emoções. Ricardo esboçou um sorriso amargo. Você não se lembra? Eu estava lá. Podemos encarar isso. O segredo é seu, Clara. Você o escondeu para não perder a fé. Mas a verdade é que ele estava morrendo, e você decidiu. A voz dele afundou, carregada de um peso que não podia ser ignorado. Para! Miguel bradou, impotente diante da avalanche de revelações. Clara se sentia como uma marionete, os fios sendo puxados por Ricardo, pelo passado, por tudo que ela tentava esquecer. Ela fechou os olhos com força, um vórtice de emoções. Não pode ser verdade. Você não pode simplesmente Clara, você precisa entender. A cura não é real se você ficar presa nesse ciclo de dor. Você está perdida e eu sou a única ponte para seu renascimento. Vamos tirar esse peso de você. Ricardo avançou ainda mais e a sala inteira ficou em suspense. Então um barulho ensurdecedor cortou as palavras. A porta do templo arrebentou com uma força sobrenatural. O vento frio parecia estar canalizando a dor dela, girando o tubo em uma tempestade furiosa. As velas foram apagadas e a multidão gritou em desespero. No caos, um dos pilares centrais do templo começou a rachar. Clara virou-se, vendo a estrutura ofuscada por uma luz azul, mas não era a luz de esperança. Era a luz de revelações, de segredos ocultos girando na escuridão. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, Clara sentiu uma mão tocando seu ombro. Não era Miguel. Era alguém que ela não via há anos. Alguém que deveria estar fora de sua vida. A familiaridade daquela presença fez seu coração parar por um segundo. Clara! A voz era doce e familiar. Está na hora de enfrentar a verdade. O que você vai fazer agora? A sala caiu em um silêncio sombrio. O olhar de Clara se fixou na figura que emergiu das sombras. Ali no meio do colapso, a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara ficou paralisada, seu corpo se debatendo entre a cura e a dúvida.
O vento forte que entrava no templo parecia querer carregar suas esperanças. Ela olhou nos olhos da multidão, buscando apoio, mas encontrou apenas confusão e medo. O coração dela pulsava, batendo como um tambor dentro do peito. A voz de Ricardo cortava o ar como uma faca afiada. A verdade não pode ser escondida. Todos vocês devem saber o que realmente aconteceu. Miguel tentou gritar. Sua figura alta, ora resplandecia confiança. Mas agora parecia um pouco perdida. Chega, Ricardo, deixe isso de lado. Mas as palavras dele eram como sussurros em meio ao cheiro de incerteza que pairava no ar. Clara sentiu uma dor aguda no peito, uma pressão, e por um momento o calor que a envolvia foi drenado. O tempo estagnou. Ricardo se aproximou, o olhar fixo em Clara, como se tivesse um poder que arrepiasse a alma. Você não tem certeza do que sente, tem? A cura não é apenas sobre fé. É sobre confrontar o que você esconde. Ele deu um passo mais perto e a pressão na sala aumentou. Não pode ignorar seu passado, Clara. Fui eu quem salvou seu filho. Um silêncio aterrador tomou conta do templo. O choque foi palpável. Clara ficou atônita. O que você está dizendo? A voz dela mal saiu. As palavras de Ricardo ecoaram, pesando como chumbo. Salvar seu filho? Como assim? Ele não poderia estar se referindo àquele trágico acidente. Era impossível. Os murmúrios começaram de novo. Ele está mentindo. Não pode ser. Palavras se cruzando entre a multidão, cada um refletindo o pavor. Clara sentia a terra abaixo dela se desfazer. A figura de Ricardo se tornou uma representação do que ela temia. A culpa, a dor, a luta interna que nunca havia vencido. Eu não sei como me segurar agora, pensou. E então, em um estalo, como se tudo estivesse alinhado, memórias começaram a surgir em sua mente. Fragmentos de um passado que ela tinha tentado enterrar. Olhos de um garoto sorriam, vibrantes de vida. E logo se transformavam em uma angústia silenciosa. Você não salvou meu filho. Ele foi tirado de mim. A voz de Clara estava embargada, um misto de raiva e dor. O rosto dela se distorceu. A multidão observava, mas o que deveria ser um momento de união virou um campo de batalha de emoções. Ricardo esboçou um sorriso amargo. Você não se lembra? Eu estava lá. Podemos encarar isso. O segredo é seu, Clara. Você o escondeu para não perder a fé. Mas a verdade é que ele estava morrendo. E você decidiu. A voz dele afundou, carregada de um peso que não podia ser ignorado. Para! Miguel bradou, impotente diante da avalanche de revelações. Clara se sentia como uma marionete. Os fios sendo puxados por Ricardo, pelo passado, por tudo que ela tentava esquecer. Ela fechou os olhos com força, um vórtice de emoções. Não pode ser verdade. Você não pode simplesmente... Então, um barulho ensurdecedor cortou as palavras. A porta do templo arrebentou com uma força sobrenatural. O vento frio parecia estar canalizando a dor dela, girando tudo em uma tempestade furiosa. As velas foram apagadas e a multidão gritou em desespero. No caos, um aleatório estilhaço de luz azul surgiu entre as sombras, cortando o espaço como uma faca. Clara virou-se, vendo uma figura conhecida, mas tão distante. Era Alicia.
sua mãe, que havia desaparecido há anos. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O olhar de Alicia transparecia uma mistura de amor e dor. Mãe? O sussurro escapuliu dos lábios de Clara, sem acreditar no que via. O tempo parecia ter congelado ao redor dela. A figura esmaecida de Alicia avançou, com uma expressão que Clara não reconhecia. Está na hora de você saber a verdade, Clara. As palavras de Alicia ecoaram na sala como um trovão. Eu não abandonei você. Eu fiz o que precisava para mantê-la segura. Mas o que você não sabe é que Ricardo, ele não é quem você pensa que é. A revelação foi como um golpe. O semblante de Ricardo se escureceu. Chega! Você não vai fazer isso, Alicia! Ele gritou. Mas a verdade agora estava se desenrolando e a multidão não conseguia desviar o olhar. Eu não posso deixar você levar a casa para a caverna. Ele está ligado a tudo isso. Alicia disparou. Sua voz era um misto de raiva e amor. Os observadores trocavam olhares, a confusão aumentando. Clara olhou para o ex-parceiro e depois para sua mãe. Uma batalha entre passado e presente. Ricardo gritou, a pressão subia e o templo começou a tremer. Essa história é uma farsa! Você não pode acreditar nela! E então, os pilares começaram a rachar e o chão sob eles começou a se abrir. O medo tomou conta do espaço. Clara respirou fundo, sua mente girando. Mãe, o que você está dizendo? A voz dela tremulou entre esperança e terror. O futuro parecia desmoronar e a luta estava longe de terminar. A verdade pairava no ar, carregada de sombras, e o que viria a seguir poderia finalmente revelar segredos que Clara nunca esteve pronta para enfrentar. Clara ficou paralisada, seu coração disparado enquanto Alicia caminhava em direção a ela. O caos do templo ao redor parecia desvanecer. Essa era sua mãe, a mulher que acreditava ter perdido para sempre. Mãe! O grito saiu como um sussurro, quase invisível. Ela queria se jogar nos braços de Alicia, mas a realidade da situação a mantinha presa. Ricardo estava prestes a falar, mas Alicia não deu chance. Clara, você precisa entender que por trás de tudo o que aconteceu, há verdades veladas que vão além de mim e de você. Os olhos de Ricardo se estreitaram, sua confiança balançando ligeiramente. Ele não esperava que Alicia aparecesse. Essa não é a hora de jogarmos a verdade no ar, ele exclamou, mas as palavras parecem. Os murmúrios da multidão aumentavam, a confusão se espalhando como fumaça. A verdade! Que verdade! Uma mulher gritou do fundo, enquanto outros perguntavam em voz baixa o que estava acontecendo. O templo, antes sagrado, estava se transformando em um campo de batalha de segredos. Ele não salvou seu filho, Clara, disse Alicia, a voz firme como aço. Ricardo não é seu amigo. Ele estava lá aquela noite, e não como um herói, mas como um traidor. Ele estava envolvido no acidente. O tempo pareceu parar. O choque caiu sobre a sala como uma cortina pesada. Os olhos de Clara se abriram em um desespero silencioso. Você disse que não sabia o que aconteceu. Sua voz se quebrou. Você me deixou. O acúmulo de dor e raiva se misturava em um tornado emocional. Ricardo, sentindo que sua posição estava ameaçada, retrucou. Você não deveria acreditar nela. Clara, ela está apenas tentando confundi-la. Mas a ordem das palavras não fazia sentido. A multidão não sabia em quem confiar. O que parecia um pilar de fé, agora era um abismo de incertezas. Você quer que eu ignore o homem que esteve ao meu lado em momentos difíceis?
Ele foi como um pai para você. Alicia gritou, mas com o desespero implícito de alguém que finalmente se despedia. A tensão era palpável. O ar estava carregado, como se um relâmpago estivesse prestes a atingir o chão. Então, em meio à tempestade de sentimentos, algo fora do comum aconteceu. Um tremor profundo e distinto começou a balançar o chão. Os pilares que sustentavam a estrutura começaram a rachar. As velas apagaram-se em um instante, e a luz que uma vez iluminou a esperança agora ofuscava em um manto de trevas e desespero. Clara fixou seus olhos. O que mais você esconde? Deu o passo para trás e, como se ao simples movimento as sombras se dissipassem. Um eco familiar ressurgiu, e como se ao simples movimento as sombras se dissipassem. Antes que alguém pudesse processar, Ricardo desferiu um golpe mais profundo. São suas escolhas que definem seu passado. Você não sabe o que significou aquele acidente, Clara. E se eu te dissesse que você mesma teve a oportunidade de salvá-lo? O silêncio foi ensurdecedor. O ar estava pesado, como se o próprio tempo estivesse tenso. Clara piscou, encarando-o. As sombras que dançavam no templo agora se moviam nas sombras do seu passado. Ela sentiu o mundo derreter sob seus pés. Não, não pode ser. O que você quis dizer com isso? As palavras saíam numa respiração entrecortada. Ricardo sorriu, o triunfo despontando em seus olhos. Só espero que quando tudo isso acabar, você se lembre que o verdadeiro peso pode não estar nas minhas falhas, mas nas suas. E com isso, o templo ruiu, as paredes desmoronando ao redor, o barulho de pedras caindo misturando-se ao clamor da multidão. O que antes era um espaço sagrado, agora se tornava uma armadilha. E todos ficaram presos em sua própria inquietação. A luta não estava apenas em seus corações, mas em cada fragmento da sala que desmoronava. Clara segurou a mão de Alicia, a única verdade que conhecia. E por um instante, a coragem devolveu a Irta energia. Elas tinham que enfrentar isso juntas, independentemente do que mais fosse revelado. Mas à medida que a estrutura colapsava, um grito cortou o ar. Clara! Alguém na multidão. Um rosto familiar estava lá. Mas as circunstâncias não permitiram uma reconexão. E, principalmente, quem estava prestes a se revelar. O templo se tornava um labirinto, enquanto Clara lutava contra os próprios demônios. A dança entre luz e escuridão estava longe de terminar. Clara ficou paralisada, seu coração disparado, enquanto Alicia caminhava em direção a ela. O caos do templo ao redor parecia desvanecer. Essa era sua mãe, a mulher que acreditava ter perdido para sempre. Mãe! O grito saiu como um sussurro, quase invisível. Ela queria se jogar nos braços de Alicia, mas a realidade da situação a mantinha presa. Ricardo estava prestes a falar, mas Alicia não deu chance. Clara, você precisa entender que por trás de tudo o que aconteceu, há verdades veladas que vão além de mim e de você. Os olhos de Ricardo se estreitaram, sua confiança balançando ligeiramente. Ele não esperava que Alicia aparecesse. Essa não é a hora de jogarmos a verdade no ar, ele exclamou. Mas as palavras pareciam mais uma súplica. Os murmúrios da multidão aumentavam, a confusão se espalhando como fumaça. A verdade? Que verdade? Uma mulher gritou do fundo, enquanto outros perguntavam em voz baixa o que estava acontecendo. O templo, antes sagrado, estava se transformando em um campo de batalha de segredos. Ele não salvou seu filho, Clara, disse Alicia, a voz firme como aço. Ricardo não é seu amigo.
Ele estava lá aquela noite, e não como um herói, mas como um traidor. Ele estava envolvido no acidente. O tempo pareceu parar. O choque caiu sobre a sala como uma cortina pesada. Os olhos de Clara se abriram em um desespero silencioso. Você disse que não sabia o que aconteceu. Sua voz se quebrou. Você me deixou. O acúmulo de dor e raiva se misturava em um tornado emocional. Ricardo, sentindo que sua posição estava ameaçada, retrucou. Você não deveria acreditar nela. Clara, ela está apenas tentando confundi-la. Mas a ordem das palavras não fazia sentido. A multidão não sabia em quem confiar. O que parecia um pilar de fé, agora era um abismo de incertezas. Você quer que eu ignore o homem que esteve ao meu lado em momentos difíceis? Ele foi como um pai para você. Alicia gritou, mas com o desespero implícito de alguém que finalmente se despedia. A tensão era palpável. O ar estava carregado, como se um relâmpago estivesse prestes a atingir o chão. Então, em meio à tempestade de sentimentos, algo fora do comum aconteceu. Um tremor profundo e distinto começou a balançar o chão. Os pilares que sustentavam a estrutura começaram a rachar. As velas apagaram-se em um instante, e a luz que uma vez iluminou a esperança agora ofuscava em um manto de trevas e desespero. Clara fixou seus olhos. O que mais você esconde? A sala retomou o fôlego, todos aguardando sua resposta. A confusão logo deu lugar à ansiedade. Ricardo hesitou, a máscara de confiança quebrando. Ele deu um passo para trás, e como se ao simples movimento as sombras se dissipassem, um eco familiar ressurgiu em sua voz. Você realmente acha que eu não sei? Você ainda não entendeu, Clara. O segredo não é só seu. Ele é nosso. A revelação foi como um golpe de faca. As palavras cortaram a atmosfera. E o murmúrio geral se intensificou. Nosso! Clara repetiu, a mente girando. O que você quer dizer com isso? Ricardo lançou um olhar maléfico. Você estava tão ocupada tentando me desacreditar que não percebeu. O seu filho não era só seu. Ele é meu também. Eu sou o pai dele. O tempo praticamente congelou. Os olhares da multidão na direção de Clara mudaram. Uns estavam chocados, outros incrédulos. Os olhares se cruzavam, e aos poucos os murmúrios de reprovação se tornaram gritos de indignação. Como pode ser verdade? Ele está mentindo! Clara sentiu o chão sumir sob os pés. Não, isso não pode ser. Você está dizendo que é meu filho também? A angústia transbordava e a sala parecia girar. Ela não conseguia respirar. A realidade era insuportável. Alicia, de olhos arregalados e com um olhar fixo em Ricardo, tentou refutar a afirmação. Isso é uma loucura! Você não pode inventar isso! Mas suas palavras eram apenas ecos em meio ao caos que se instaurava. Ricardo apenas sorriu, como se tivesse atingido seu objetivo. A verdade é uma força poderosa, Clara. E agora, todos precisam saber que você não está sozinha nessa dor. Você compartilha mais do que pode imaginar. Ele olhou ao redor, como se estivesse vendo o mundo que encontrou. O que deveria ser um momento de cura se transformou numa tempestade de confusão e traição, deixando Clara em estado de choque. As vozes se misturavam, as emoções subiam,
e a multidão estava perdida. O templo, um palco da esperança, agora parecia um tribunal. Clara sentiu um calor intenso subindo a cabeça. As palavras de Ricardo reverberando em sua cabeça. Ambas as energias, a raiva e a confusão, estavam prestes a explodir. Chega! Clara gritou, o eco da sua voz preenchendo o espaço, reverberando como um trovão. O que restava da estrutura do templo começou a desmoronar, e tudo o que Clara sabia estava prestes a mudar para sempre. Ela olhou para Alicia buscando apoio. O futuro que mostrava esperança agora estava mergulhado em incertezas. O que mais poderia vir à tona? E, principalmente, quem estava prestes a se revelar? O templo se tornava um labirinto, enquanto Clara lutava contra os próprios demônios. A dança entre luz e escuridão estava longe de terminar. Clara ficou paralisada, seu coração disparado, enquanto Alicia caminhava em direção a ela. O caos do templo ao redor parecia desvanecer. Essa era sua mãe, a mulher que acreditava ter perdido para sempre. Mãe! O grito saiu como um sussurro, quase invisível. Ela queria se jogar nos braços de Alicia, mas a realidade da situação a mantinha presa. Ricardo estava prestes a falar, mas Alicia não deu chance. Clara! Você precisa entender que por trás de tudo o que aconteceu, há verdades veladas que vão além de mim e de você. Os olhos de Ricardo se estreitaram, sua confiança balançando ligeiramente. Ele não esperava que Alicia aparecesse. Essa não é a hora de jogarmos a verdade no ar, ele exclamou. Mas as palavras pareciam mais uma súplica. Os murmúrios da multidão aumentavam, a confusão se espalhando como fumaça. A verdade? Que verdade? Uma mulher gritou do fundo, enquanto outros perguntavam em voz baixa o que estava acontecendo. O templo, antes sagrado, estava se transformando em um campo de batalha de segredos. Ele não salvou seu filho, Clara, disse Alicia, a voz firme como aço. Ricardo não é seu amigo. Ele estava lá aquela noite, e não como um herói, mas como um traidor. Ele estava envolvido no acidente. O tempo pareceu parar. O choque caiu sobre a sala como uma cortina pesada. Os olhos de Clara se abriram em um desespero silencioso. Você disse que não sabia o que aconteceu. Sua voz se quebrou. Você me deixou. O acúmulo de dor e raiva se misturava em um tornado emocional. Ricardo, sentindo que sua posição estava ameaçada, retrucou. Você não deveria acreditar nela. Clara, ela está apenas tentando confundi-la. Mas a ordem das palavras não fazia sentido. A multidão não sabia em quem confiar. O que parecia um pilar de fé, agora era um abismo de incertezas. Você quer que eu ignore o homem que esteve ao meu lado em momentos difíceis? Ele foi como um pai para você. Alicia gritou, mas com o desespero implícito de alguém que finalmente se despedia. A tensão era palpável. O ar estava carregado, como se um relâmpago estivesse prestes a atingir o chão. Então, em meio à tempestade de sentimentos, algo fora do comum aconteceu. Um tremor profundo e distinto começou a balançar o chão. Os pilares que sustentavam a estrutura começaram a rachar. As velas apagaram-se em um instante. E a luz que uma vez iluminou a esperança agora ofuscava em um manto de trevas e desespero. Clara fixou seus olhos em Ricardo e, num súbito impulso, perguntou: o que mais você sabe? O que mais você esconde? A sala retomou o fôlego, todos aguardando sua resposta.
A confusão logo deu lugar à ansiedade. Ricardo hesitou, a máscara de confiança quebrando. Ele deu um passo para trás e, como se ao simples movimento as sombras se dissipassem, um eco familiar ressurgiu em sua voz. Você realmente acha que eu não sei? Você ainda não entendeu, Clara. O segredo não é só seu. Ele é nosso. A revelação foi como um golpe de faca. As palavras cortaram a atmosfera e o murmúrio geral se intensificou. Nosso? Clara repetiu, a mente girando. O que você quer dizer com isso? Ricardo lançou um olhar maléfico. Você estava tão ocupada tentando me desacreditar que não percebeu. O seu filho não era só seu. Ele é meu também. Eu sou o pai dele. Os olhares da multidão se voltaram instantaneamente para Clara. Uma onda de choque como um vendaval. Não, isso não pode ser. Você está dizendo que é meu filho também? Uma dor aguda a atravessou, como um punhal infligido no peito. Alicia, de olhos arregalados e com o olhar fixo em Ricardo, tentou refutar a afirmação. Isso é uma loucura! Você não pode inventar isso! O desespero escorria de suas palavras. Mas havia uma verdade que agora parecia mais ameaçadora do que um simples argumento. Ricardo apenas sorriu, sua expressão triunfante. A verdade é uma força poderosa, Clara. E agora, todos precisam saber que você não está sozinha nessa dor. Você compartilha mais do que pode imaginar. Ele olhou ao redor, como se estivesse vendo o mundo embasbacado. Clara sentiu o chão sumir sob os pés. Basta! Ela gritou. O eco da sua voz preenchendo o espaço, reverberando como um trovão. Cale-se! A luta não era apenas dela. Agora, a multidão também estava sendo arrastada para o furacão. O que deveria ser um momento sagrado se tornava uma tempestade de confusão e traição. Nesse instante, uma nova luz irrompeu de repente pela porta do templo. Brilhante, ofuscante. Era um grupo de pessoas com lanternas, todas vestidas de branco, e seu líder parecia um homem forte e carismático. Ele tinha um semblante familiar. E Clara ficou boquiaberta. Reconhecê-lo era como escavar o fundo de sua memória. Pai? Murmurou. O homem falando. Já sabia o que estava acontecendo. Clara, sou eu, o teu pai. Ele avançou, e o choque parecia um tapa em seu rosto. Eu voltei, e agora a verdade não pode mais ser escondida. A sala virou um caos. O templo chacoalhava enquanto a realidade de Clara explodia como um balão. A revelação de Ricardo, a presença do pai. O que mais estava prestes a vir à tona? O futuro se desvanecia em meio a tantas verdades. A dança entre luz e escuridão estava longe do fim. Agora, Clara tinha mais perguntas, e a busca por respostas seria como navegar por um labirinto. O que ela realmente conhecia sobre si mesma? Clara ficou paralisada, seu coração disparado enquanto Alicia caminhava em direção a ela. O caos do templo ao redor parecia desvanecer. Essa era sua mãe, a mulher que acreditava ter perdido para sempre. Mãe! O grito saiu como um sussurro quase invisível. Ela queria se jogar nos braços de Alicia, mas a realidade da situação a mantinha presa. Ricardo estava prestes a falar, mas Alicia não deu chance. Clara, você precisa entender que por trás de tudo o que aconteceu, há verdades veladas que vão além de mim e de você. Os olhos de Ricardo se estreitaram, sua confiança balançando ligeiramente. Ele não esperava que Alicia aparecesse. Essa não é a hora de jogarmos a verdade no ar, ele exclamou. Mas as palavras pareciam mais uma súplica. Os murmúrios da multidão aumentavam.
a confusão se espalhando como fumaça. A verdade? Que verdade? Uma mulher gritou do fundo, enquanto outros perguntavam em voz baixa. O templo antissagrado estava se transformando em um campo de batalha de segredos. Ele não salvou seu filho, Clara, disse Alicia, a voz firme como aço. Ricardo não é seu amigo. Ele estava lá aquela noite. E não como um herói, mas como um traidor. Ele estava envolvido no acidente. O tempo pareceu parar. O choque caiu sobre a sala como uma cortina pesada. Os olhos de Clara se abriram em um desespero silencioso. Você disse que não sabia o que aconteceu. Sua voz se quebrou. Você me deixou. O acúmulo de dor e raiva se misturava em um tornado emocional. Ricardo, sentindo que sua posição estava ameaçada, retrucou. Você não deveria acreditar nela. Clara, ela está apenas tentando confundi-la. Mas a ordem das palavras não fazia sentido. A multidão não sabia em quem confiar. O que parecia um pilar de fé agora era um abismo de incertezas. Você quer que eu ignore o homem que esteve ao meu lado em momentos difíceis? Ele foi como um pai para você. Alicia gritou, mas com o desespero implícito de alguém que finalmente se despedia. A tensão era palpável. O ar estava carregado, como se um relâmpago estivesse prestes a atingir o chão. Então, em meio à tempestade de sentimentos, algo fora do comum aconteceu. Um tremor profundo e distinto começou a balançar o chão. Os pilares que sustentavam a estrutura começaram a rachar. As velas apagaram-se em um instante e a luz que uma vez iluminou a esperança ofuscava em um manto de trevas e desespero. Clara fixou seus olhos em Ricardo e num súbito impulso perguntou: o que mais você sabe? O que mais você esconde? A sala retomou o fôlego, todos aguardando sua resposta. A confusão logo deu lugar à ansiedade. Ricardo hesitou, a máscara de confiança quebrando. Ele deu um passo para trás, e como se ao simples movimento as sombras se dissipassem, um eco familiar ressurgiu em sua voz. Você realmente acha que eu não sei? Você ainda não entendeu, Clara. O segredo não é só seu, ele é nosso. A revelação foi como um golpe de faca. As palavras cortaram a atmosfera, e o murmúrio geral se intensificou. Nosso? Clara repetiu, a mente girando. O que você quer dizer com isso? Ricardo lançou um olhar maléfico. Você estava tão ocupada tentando me desacreditar que não percebeu. O seu filho não era só seu. Ele é meu também. Eu sou o pai dele. Os olhares da multidão se voltaram instantaneamente para Clara. Uma onda de choque como um vendaval. Não, isso não pode ser! Você está dizendo que é meu filho também? Uma dor aguda a atravessou, como um punhal infligido no peito. Alicia, de olhos arregalados e com o olhar fixo em Ricardo, tentou refutar a afirmação. Isso é uma loucura! Você não pode inventar isso! O desespero escorria de suas palavras. Mas havia uma verdade que agora parecia mais ameaçadora do que um simples argumento. Ricardo apenas sorriu, sua expressão triunfante. A verdade é uma força poderosa, Clara. E agora, todos precisam saber que você não está sozinha nessa dor. Você compartilha mais do que pode imaginar. Ele olhou ao redor como se estivesse vendo o mundo embasbacado. Clara sentiu o chão sumir sob os pés. Uma onda de sentimentos a atordoou. Um deslizar de emoções que a jogou de volta a memórias conturbadas. O que mais poderia haver além disso? A sala secreta, que havia sido sua fuga, estava prestes a se desvendar como uma armadilha mortal.
Foi então que um grito estrondou através da tensão. Chega! A voz era inconfundível. Era Miguel, sua presença forte cortando como uma faca no ar. Mas diferente do que todos imaginavam, sua voz não era de raiva, mas de desespero. Ele avançou, os olhos brilhando de uma emoção que ninguém podia prever. Vocês não entendem. Ninguém sabe a verdade sobre essa noite. Clara, você não faz ideia. E antes que pudesse impedir, Miguel tirou uma pequena caixa de seu bolso. O que havia dentro? A multidão prendia a respiração. Ele abriu a caixa lentamente, revelando um colar reluzente, uma peça claramente única. Isso pertence a você, Clara. Você não era só uma mãe. Você era algo maior. E Ricardo? Ricardo é mais do que parece. Ele não é apenas o pai, mas sim uma parte de algo muito mais complexo. A luz do colar parecia pulsar, refletindo a tensão na sala. Todos olharam estupefatos. Clara, confusa, olhou para Miguel. O que você está dizendo? O tom dela tremia, os olhares mudando entre Ricardo, Alicia e Miguel. Eu sei que parece loucura, mas suas vidas estão entrelaçadas de maneiras que vocês não conseguem compreender. Clara, você precisa saber. Você e Ricardo já se conheceram antes, em um passado distante. Ele tem mais a ver com você do que você imagina. Bombeando o ar das palavras de Miguel, a sala caiu em um silêncio profundo. As máscaras estavam prestes a cair. E a verdade que Clara pensava ser dela estava à beira de se despedaçar em 1000 pedaços. Ela nunca soube de que maneira isso se desenvolveria. O que estava acontecendo? Nesse momento dramático, uma nova tensão percorreu o grupo, e o templo, antissagrado e cheio de fé, tornou-se um cemitério de ilusões. Clara franziu o rosto, sua mente disparada em busca de respostas, ao mesmo tempo que o passado parecia segui-la. O futuro estava agora em jogo, e a revelação do passado poderia ser a chave. O que mais haveria? E como as vidas de tantos voltariam a En? O caos do templo ao redor parecia desvanecer. Essa era sua mãe, a mulher que acreditava ter perdido para sempre. Mãe! O grito saiu como um sussurro, quase invisível. Ela queria se jogar nos braços de Alicia, mas a realidade da situação a mantinha presa. Ricardo estava prestes a falar, mas Alicia não deu chance. Clara, você precisa entender que por trás de tudo o que aconteceu, há verdades veladas que vão além de mim e de você. Os olhos de Ricardo se estreitaram, sua confiança balançando ligeiramente. Ele não esperava que Alicia aparecesse. Essa não é hora de jogarmos a verdade no ar, ele exclamou, mas as palavras pareciam mais uma súplica. Os murmúrios da multidão aumentavam, a confusão se espalhando como fumaça. A verdade? Que verdade? Uma mulher gritou do fundo, enquanto outros perguntavam em voz baixa o que estava acontecendo. O templo antissagrado estava se transformando em um campo de batalha de segredos. Ele não salvou seu filho, Clara, disse Alicia, a voz firme como aço. Ricardo não é seu amigo. Ele estava lá aquela noite, e não como um herói, mas como um traidor. Ele estava envolvido no acidente. O tempo parecia parar. O choque caiu sobre a sala como uma cortina pesada. Os olhos de Clara se abriram em um desespero silencioso. Você disse que não sabia o que aconteceu. Sua voz se quebrou. Você me deixou. O acúmulo de dor e raiva se misturava em um tornado emocional. Ricardo, sentindo que sua posição estava ameaçada,
retrucou. Você não deveria acreditar nela. Clara, ela está apenas tentando confundi-la. Mas a ordem das palavras não fazia sentido. A multidão não sabia em quem confiar. O que parecia um pilar de fé, agora era um abismo de incertezas. Você quer que eu ignore o homem que esteve ao meu lado em momentos difíceis? Ele foi como um pai para você. Alicia gritou, mas com o desespero implícito de alguém que finalmente se despedia. A tensão era palpável. O ar estava carregado, como se um relâmpago estivesse prestes a atingir o chão. Então, em meio à tempestade de sentimentos, algo fora do comum aconteceu. Um tremor profundo e distinto começou a balançar o chão. Os pilares que sustentavam a estrutura começaram a rachar. As velas apagaram-se em um instante, e a luz que uma vez iluminou a esperança, agora ofuscava em um manto de trevas e desespero. Clara fixou seus olhos em Ricardo e, num súbito impulso, perguntou: "O que mais você sabe? O que mais você esconde?" A sala retomou. Ele deu um passo para trás e, como se ao simples movimento as sombras se dissipassem, um eco familiar ressurgiu em sua voz. "Você realmente acha que eu não sei? Você ainda não entendeu, Clara. O segredo não é só seu, ele é nosso." A revelação foi como um golpe de faca. As palavras cortaram a atmosfera e o murmúrio geral se intensificou. "Nosso?" Clara repetiu, a mente girando. "O que você quer dizer com isso?" Ricardo lançou um olhar maléfico. "Você estava tão ocupada tentando me desacreditar que não percebeu. O seu filho não era só seu. Ele é meu também. Eu sou o pai dele." Os olhares da multidão se voltaram instantaneamente para Clara. Uma onda de choque, como um vendaval. "Não, isso não pode ser. Você está dizendo que é meu filho também?" Uma dor aguda a atravessou, como um punhal infligido no peito. Alicia, de olhos arregalados e com o olhar fixo em Ricardo, tentou refutar a afirmação. "Isso é uma loucura! Você não pode inventar isso." O desespero escorria de suas palavras. Mas havia uma verdade que agora parecia mais ameaçadora do que um simples argumento. Ricardo apenas sorriu, sua expressão triunfante. "A verdade é uma força poderosa, Clara. E agora todos precisam saber que você não está sozinha nessa dor. Você compartilha mais do que pode imaginar." Ele olhou ao redor, como se estivesse vendo o mundo embasbacado. Clara sentiu o chão sumir sob os pés. Uma onda de sentimentos a atordoou. Um deslizar de emoções que a jogou de volta a memórias conturbadas. O que mais poderia haver além disso? A sala secreta, que havia sido sua fuga, estava prestes a se desvendar como uma armadilha mortal. Foi então que um grito estrondou através da tensão. "Chega!" A voz era inconfundível. Era Miguel, sua presença forte cortando como uma faca no ar. Mas diferente do que todos imaginavam, sua voz não era de raiva, mas de desespero. Ele avançou, os olhos brilhando de uma emoção que ninguém podia prever. "Vocês não entendem. Ninguém sabe a verdade sobre essa noite. Clara, você não faz ideia." E antes que pudesse impedir, Miguel tirou uma pequena caixa de seu bolso. O que havia dentro? A multidão prendia a respiração. Ele abriu a caixa lentamente, revelando um colar reluzente, uma peça claramente única. "Isso pertence a você, Clara. Você não era só uma mãe. Você era algo maior." E Ricardo
Ricardo é mais do que parece. Ele não é apenas o pai, mas sim uma parte de algo muito mais complexo. A luz do colar parecia pulsar, refletindo a tensão na sala. Todos olharam estupefatos. Clara, confusa, olhou para Miguel. O que você está dizendo? O tom dela tremia. Os olhares mudando entre Ricardo, Alicia e Miguel. Eu sei que parece loucura, mas suas vidas estão entrelaçadas de maneiras que vocês não conseguem compreender. Clara, você precisa saber. Você e Ricardo já se conheceram antes, em um passado distante. Ele tem mais a ver com você do que você imagina. Bombeando o ar das palavras de Miguel, a sala caiu em um silêncio profundo. As máscaras estavam prestes a cair, e a verdade que Clara pensava ser dela estava à beira de se despedaçar em 1000 pedaços. Foi nesse momento de tensão que, inesperadamente, uma sombra se ergueu entre a multidão. Uma figura conhecida emergiu do fundo, trazendo uma onda de pavor. Não pode ser verdade. O rosto era de Daniel, um amigo de infância que Clara pensou ter perdido para sempre. Vocês não têm ideia do que estão falando. Ele avançou com urgência, os olhos arregalados de pânico. Daniel? O sussurro de Clara saiu tremendo. O que você está fazendo aqui? Ele respirou fundo, seu coração batendo como um tambor. Ricardo não é quem vocês acham que é. A verdade vai mais fundo do que você imagina. Ele é Ele é seu irmão? Silêncio. Um silêncio ensurdecedor que gradualmente se transformou em confusão. Um choque, uma reviravolta que deixava todos atordoados. Clara voltou-se para Ricardo, seus olhos transbordando incredulidade. Irmão? Não, isso não pode ser verdade. Ricardo estava pálido, a fúria agora misturada ao desespero. Daniel, você não deveria estar aqui. Ele segurava o peito, como se a revelação e o medo do passado tivessem colidido em um só golpe. A sala estava em alvoroço. Clara mal conseguia processar. Irmão? Daniel havia estado ausente por tanto tempo. Por que nada disso havia sido mencionado? Todo o tempo, o amor e a dor tinham um fio comum. Toda a verdade do passado, todos os segredos e medos estavam agora a um passo de ser revelados. O chão sob eles começava a tremer. A separação de Clara e Ricardo nunca havia sido apenas uma escolha. Era um ciclo maior, um destino cruel. Os olhares na sala se voltavam para Clara, aguardando sua reação. E entre o caos que despencava, ela pôde apenas pensar em uma coisa. Quem sou eu realmente? E o que mais está escondido nesse emaranhado de mentiras? No centro daquela tempestade, a resposta estava mais perto do que ela poderia imaginar. Mas nada estava garantido. O templo estava mudando e, com ele, a história que Clara pensou conhecer completamente. O que viria a seguir poderia destruir mais do que apenas a estrutura ao seu redor. Uma nova batalha estava prestes a começar. Clara estava em choque. Irmão? A palavra soou estranha em sua boca, como se ela estivesse pronunciando algo incompreensível. O templo estava em um abis. Qual era a verdade por trás de tudo isso? Ricardo olhou para Daniel e seus olhos se encontraram em um momento que parecia ser carregado de segredos. Você não deveria estar aqui! Gritou Ricardo, tentando recuperar o controle da situação. O medo estampado em seu rosto revelava que ele não estava preparado para essa nova reviravolta. Eu não deixaria você continuar com essa farsa!
Clara precisa saber o que realmente aconteceu. As palavras de Daniel cortaram o ar. O clima estava prestes a explodir e Clara sentia como se estivesse no centro de um furacão. Miguel, ao lado, observava a cena se desenrolar, seu rosto refletindo preocupação e orgulho ao mesmo tempo. Ele sempre soube que existiam verdades não ditas. Clara respirou fundo, suas mãos tremiam. Por que vocês não me contaram antes? Por que eu precisei ouvir tudo isso assim, na frente de todos? O desespero a envolvia, e a multidão ao redor parecia virtuosamente imóvel, aguardando que ela tomasse a próxima decisão. Tínhamos medo, Clara. Alicia declarou, seus olhos brilhando de lágrimas. Medo de te machucar mais. Mas esconder a verdade não era a resposta. A atmosfera foi preenchida por murmúrios misturados de apoio e reprovação. As pessoas na multidão estavam divididas. Alguns sussurravam palavras de encorajamento, enquanto outros compartilhavam olhares de desconfiança. O templo, que antes simbolizava fé e cura, agora se tornava um campo de batalha emocional. Ricardo, frustrado, tentou falar. Se isso é verdade, não significa que a culpa é minha? Eu estive lá em momentos difíceis. Sua voz estava cheia de ressentimento, e Clara pôde ver seu verdadeiro eu à superfície, uma raiva borbulhando sob uma fachada de confiança. Mas você também estava lá quando ele precisou de você, Daniel retrucou, sem hesitar. A frustração crescia, agarrando Clara como uma sombra. O que eu sou para vocês? Uma marionete em um jogo de poder? Eu precisei lutar tanto para chegar até aqui. Será que isso tudo foi em vão? Sua voz se quebrou, e lágrimas escorriam por seu rosto. Foi então que Miguel avançou. Clara, esta é a sua chance. Não deixe que o passado dite seu futuro. Você tem o poder de decidir quem você é. Confronte essas verdades. E, se necessário, faça suas escolhas. Suas palavras carregavam um peso que ecoava na mente de todos. A multidão começou a murmurar em concordância. Clara olhou para todos os rostos à sua volta. Cada um trazia dores e histórias. No fundo, ela sabia que as respostas não viriam apenas do passado. Elas precisavam ser moldadas por suas escolhas no presente. Respirou fundo, sentindo a força que emergia dentro dela. E ali, com toda a dor exposta, Clara finalmente falou: Eu não sou mais refém do passado. Escolhi curar-me, independentemente de quem eu sou ou de quem você é, Ricardo. Não serei definida pelas suas escolhas, mas pelas minhas. A sala explodiu em murmúrios, algumas pessoas chorando, outras aplaudindo. Havia algo forte nas palavras dela. Ricardo parecia estar perdendo o controle. Você não pode simplesmente... Mas a força de Clara o interrompeu. Sim, eu posso. Esta é a hora de mudar tudo. Eu não quero mais ressentimentos ou segredos. As palavras dela, carregadas de determinação, reverberaram por toda a sala. O templo estava ruindo, mas a vida de Clara estava prestes a renascer, sem as amarras do sofrimento. O futuro ainda era incerto, mas agora havia um fio de esperança. O clima estava carregado de uma energia nova, como um renascimento diante de um passado que finalmente começava a se desvendar. E assim, à medida que o templo caía, Clara sentiu que a verdade também conduzia à liberdade. Para muitos, aquele seria um passo para a cura. Mas o que isso significaria para Ricardo e Alicia? O que mais estava por vir? A vida estava prestes a se transformar. Agora é sua vez de se unir a nós. Se você chegou até aqui, é porque a sua paixão por histórias é real. Então não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal e não perder as nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar ainda mais o algoritmo.
Isso é vital para nós e para esta incrível comunidade. Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O mundo precisa ouvir essas histórias. É o momento de mostrarmos nossa força. Então, o que está esperando? Vamos juntas!